Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e também pela Loteca. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência e estamos ao vivo através do YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe o joinha e deixe também o seu comentário. Estamos no ar também pelo Facebook Rádio AE, siga e curta a nossa página lá no Facebook e pelos canais de áudio da Antena Esportiva, o zeno.fm/Antena Esportiva no seu navegador e pelos aplicativos Rádiosnet e CX Rádio. Quero convidar você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, tem uma dica muito especial para você. É também apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para fazer a sua fezinha lá também. Para apostar lá é muito fácil, é só você escanear através do seu smartphone o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de fazer o seu cadastro é só você digitar o código de afiliado BEAntena para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo. Muito bem, vamos então ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1082 da Loteca. Vai aparecer na sua tela a estimativa de prêmio que está acumulado em R$600 mil. Ninguém acertou 14 pontos e ninguém fez 13 pontos no concurso do final de semana passado. Temos na programação do concurso 1082 jogos válidos pelo Brasileirão Série B, temos um amistoso internacional e vários jogos pelas eliminatórias para a Eurocopa 2024. Vamos a eles. Jogo 1, Vitória e Guarani. Jogo 2, Estados Unidos e Alemanha. Jogo 3, Hungria e Sérvia. Jogo 4, Itália e Malta. Jogo 5, Ituano e CRB. Jogo 6, Novo Horizontino e Tombense. Jogo 7, Ceará e Sampaio Corrêa. Jogo 8, Cuiabá e Cruzeiro. O único jogo da Série A na programação do concurso 1082. Jogo 9, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Jogo 10, Noruega e Espanha. Jogo 11, País de Gales e Croácia. Jogo 12, Romênia e Andorra. Jogo 13, Turquia e Letônia. E jogo 14, Londrina e Avaí. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Vamos a eles? Jogo 1, Vitória e Guarani. Domingo, 6 da tarde, no Barradão, pela rodada 32 do Brasileirão Série B, que está chegando na reta final. São dois times que estão na zona de classificação para a Série A. Mas vamos falar primeiro do Vitória, que é o líder, com 58 pontos. Vem de derrota para o Criciúma fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o rubro-negro baiano tem 72% de aproveitamento. Já o Guarani é o quarto colocado com 54 pontos ganhos e vem de um empate em casa com o Vila Nova em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Bugre conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante na temporada,
o Guarani tem 36% de aproveitamento. Vamos às dicas para este jogo 1. O Vitória defende uma invencibilidade de 9 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 9 partidas, foram 8 vitórias e 1 empate. No entanto, o Vitória venceu apenas 2 dos 6 duelos como mandante contra o Guarani, válidos pelo Brasileirão Série B. Já o Guarani pontuou em 10 das 15 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 4 vitórias e 6 empates, mostrando que é um visitante indigesto. E o Bugre venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Vitória por todas as competições. A última foi no primeiro turno da Série B de 2023. Jogo 2, Estados Unidos e Alemanha. Amistoso internacional que vai acontecer neste sábado às 4 da tarde no horário de Brasília, no Schiller Field, em Connecticut. Muito bem. Os Estados Unidos, em 14 jogos neste ano, conseguiu 8 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Vem de vitória por goleada sobre Oman por 4-0. E nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Os norte-americanos, atuando em casa na temporada, têm 61% de aproveitamento. Já a Alemanha, em 2023, fez 7 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Lembrando que os alemães não disputam as eliminatórias para a Euro 2024, porque já estão classificados por serem o país sede. Muito bem, a Alemanha vem de vitória em amistoso contra a França por 2-1, jogando em casa, e nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Jogando fora de casa, em 2023, a Alemanha não venceu um jogo, uma derrota, 0% de aproveitamento. Muito bem, os Estados Unidos defendem uma invencibilidade de 13 partidas por todas as competições e amistosos. E os americanos venceram os 2 últimos amistosos, atuando em casa contra a Alemanha. Por outro lado, a Alemanha venceu apenas uma vez, nas últimas 6 partidas como visitante por todas as competições e amistosos. Uma vitória apenas, 4 empates e uma derrota. Estados Unidos e Alemanha jamais empataram nos 11 duelos que eles fizeram em toda a história. Jogo 3, Hungria e Sérvia. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Puskás Arena, em Budapeste, pela rodada 7 do Grupo G das eliminatórias Euro 2024. Os húngaros lideram a chave com 10 pontos ganhos, vem de vitória sobre a Sérvia por 2-1 fora de casa, isso na rodada passada das eliminatórias para a Euro, e o último jogo com data FIFA foi de amistoso, empate em 1-1 em casa contra a Tchequia. Nos últimos 5 jogos, a Hungria conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e como mandante na temporada tem 83% de aproveitamento. Já a Sérvia é a segunda colocada, com 10 pontos ganhos, mesma pontuação da Hungria. Na rodada passada, venceu a Lituânia fora de casa por 3-1, e nos últimos 5 jogos, os sérvios acumularam 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como visitante na temporada, a Sérvia tem 83% de aproveitamento. Vamos às dicas. A Hungria sofreu apenas uma derrota nas últimas 12 partidas como mandante pelas eliminatórias para a Eurocopa, seja de 2020, seja de 2024. E a Hungria jamais perdeu para a Sérvia nos 3 duelos válidos por competições oficiais. 2 vitórias da Hungria e 1 empate. Já a Sérvia defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante pelas eliminatórias para a Eurocopa, e a Sérvia jamais venceu nos 2 duelos como visitante contra a Hungria na história. Foi 1 empate e uma derrota. Jogo 4, talvez o jogo mais fácil deste concurso 1082 da Lotec. Itália e Malta. Sábado, 3h45 da tarde, no San Nicola, pela rodada 7 do Grupo C das eliminatórias para a Euro 2024.
Muito bem, os italianos ocupam a segunda posição da chave com 7 pontos. Na rodada passada venceram a Ucrânia em casa por 2-1 e nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias da Azzurra, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, a Itália tem 50% de aproveitamento. Temporada de seleções em 2023. Já a Malta é a última colocada com 0 ponto e vem de derrota em casa para a Macedônia do Norte pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, os malteses conseguiram 2 vitórias em amistosos e 3 derrotas. Como visitante na temporada 2023, a equipe maltesa tem 33% de aproveitamento. Vamos às dicas. A Itália sofreu apenas 8 derrotas nas últimas 76 partidas como mandante por todas as competições. E a Itália venceu todos os 9 duelos contra a Malta na história. Já a Malta venceu apenas 7 vezes nas últimas 90 partidas por todas as competições e Malta marcou apenas 2 gols nos 9 duelos contra a Itália na história. Jogo 5, Ituano e CRB, que não vai ter transmissão da Antena Esportiva, tá, galera? O jogo vai ser realizado neste sábado, às 5 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Ituano é o 14º colocado com 34 pontos ganhos e vem de derrota para o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0. O time de Itu vem de um jejum de vitórias. Nos últimos 5 foram 2 empates e 3 derrotas. E como mandante na temporada, o Ituano tem 40% de aproveitamento. Já o CRB é o 9º colocado com 48 pontos. E vem de vitória por 2-0 sobre o Ceará em casa. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. E como visitante em 2023, o Galo tem 46% de aproveitamento. É um duelo entre galos, né? O Galo de Itu contra o Galo de Maceió. Muito bem, o Ituano amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B. Estas 3 partidas, 1 empate e 2 derrotas. E o Ituano defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o CRB, válidos pelo Brasileirão Série B, isso desde 2022. Por outro lado, o CRB pontuou em 6 das 15 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 5 vitórias e 1 empate. E as duas equipes jamais empataram nos 4 duelos com o mando do Ituano em toda a história. Jogo 6, Novo Horizontino e Tombense. Sábado, 5 da tarde, no Jorge de Biase, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Novo Horizontino é o 6º colocado com 52 pontos na briga pelo acesso à Série A e vem de um empate fora de casa com o Sampaio Correia, lá no Maranhão, pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas e como mandante na temporada tem 76% de aproveitamento. Já o Tombense está dentro da zona de despromoção para a Série C, é o 18º com 27 pontos e vem de um empate em casa em 1-1 com o Juventude. Nos últimos 5 jogos, o Gavião Carcará conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Tombense vem de um jejum de 4 jogos sem vencer. Como visitante na temporada, o Tombense acumula 25% de aproveitamento. O Novo Horizontino venceu 10 das 15 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Novo Horizontino venceu apenas 2 dos 5 duelos contra o Tombense na história. A última aconteceu no primeiro turno da Série B de 2023. Já o Tombense amarga um jejum de 7 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Nestas 7 partidas, apenas 1 empate e 6 derrotas. E o Tombense venceu todos os 2 duelos, atuando como visitante contra o Novo Horizontino na história. A última aconteceu no ano passado, também pela Série B. Jogo 7, Ceará e Sampaio Correia do Maranhão. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Ceará é o 11º colocado com 42 pontos
e vem de derrota fora de casa para o CRB por 2-0. Nos últimos 5 jogos, uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Vozão vem de um jejum de 4 jogos sem vencer. E como mandante na temporada, o Ceará tem 70% de aproveitamento. Já o Sampaio Corrêa do Maranhão é o 13º colocado com 35 pontos e empatou com o Novo Horizontino em casa pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 35%. O Ceará pontuou em 10 das 15 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 7 vitórias e 3 empates. E o Ceará defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Sampaio Corrêa do Maranhão por todas as competições, isso desde 2018. Já o Sampaio Corrêa amarga um jejum de 7 partidas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Foram 2 derrotas e 5 empates. E o time maranhense venceu apenas 2 vezes nos 15 duelos como visitante contra o Ceará na história, sendo a última em 2016. Jogo 8. Cuiabá e Cruzeiro. Sábado, 9 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. Jogo que acabou sendo transferido de data para preservar o gramado da Arena Pantanal, que nesta quinta-feira recebe Brasil e Venezuela pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Muito bem, o Cuiabá é o 11º colocado com 32 pontos, vem de vitória sobre o Fluminense com o time reserva por 3-0, e nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante em 2023, o Dourado tem 67% de aproveitamento. Já o Cruzeiro é o 15º colocado com 30 pontos e vem de um empate em casa com o América Mineiro em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Raposa conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e como visitante na temporada tem 46% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Cuiabá venceu apenas 4 vezes nas 12 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Cuiabá venceu o único duelo como mandante contra o Cruzeiro na história do duelo. Isso foi em 2020 pelo Brasileirão Série B. Por outro lado, o Cruzeiro pontuou em 8 das 12 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 4 vitórias e 4 empates, porém o Cruzeiro jamais venceu o Cuiabá na história do duelo. Foram 3 jogos com 1 empate e 2 derrotas do time mineiro. Jogo 9. Ponte Preta e Atlético Goianiense. Domingo, 3h45 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 16ª colocada com 34 pontos, é o último time fora da zona de rebaixamento e vem de um empate em 3-3 com o Sport Recife fora de casa. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Macaca tem 63% de aproveitamento. Já o Atlético Goianiense é o 5º, com 53 pontos, entrou na briga para o acesso à Série A, isso por conta da vitória em casa sobre o Ituano por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Dragão vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. E como visitante na temporada, o Atlético Goianiense tem 51% de aproveitamento. Vamos às dicas. A Ponte Preta sofreu apenas 3 derrotas nas 15 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Porém, a Macaca amarga um jejum de 4 duelos, sem vitória como mandante contra o Atlético Goianiense por todas as competições. A última vitória aconteceu em 2012, ou seja, há mais de 10 anos. Já o Atlético Goianiense venceu 4 das últimas 5 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Dragão defende uma invencibilidade de 7 duelos contra a Ponte Preta, válidos pelo Brasileirão Série B. É uma invencibilidade que vem desde 2014.
Jogo 10, Noruega e Espanha. Domingo, 3h45 da tarde, no Ullevål Stadium, em Oslo, pela rodada 8 do Grupo A das eliminatórias Euro 2024. A Noruega, do Cometa Haaland, é o terceiro colocado com 10 pontos ganhos e nesta quinta-feira venceu o Chipre pelo placar de 4-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, os noruegueses conseguiram 4 vitórias e 1 derrota. A Noruega vem de 4 vitórias consecutivas e como mandante em 2023, o aproveitamento é de 75%. Já a Espanha é a vice-líder do grupo com 12 pontos e nesta quinta-feira venceu a Escócia em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Roja conseguiu 4 vitórias e 1 empate. A Espanha vem de um longo período de invencibilidade e 3 vitórias de forma consecutiva. Como visitante em 2023, os espanhóis têm 44% de aproveitamento. Eis as dicas. A Noruega venceu as últimas 2 partidas como mandante pelas eliminatórias Euro. No entanto, a Noruega venceu apenas um dos 9 duelos contra a Espanha na história. Isso foi pela fase de grupos da Euro 2000. Já a Espanha sofreu apenas 16 derrotas, olha só, hein? Nas últimas 138 partidas por todas as competições oficiais. E a Espanha defende uma invencibilidade de 5 duelos contra a Noruega pelas eliminatórias Euro, isso desde 2003. Jogo 11, País de Gales e Croácia. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Cardiff City Stadium, pela rodada 8 do Grupo D das eliminatórias Euro 2024. Os galeses ocupam a 4ª colocação da chave com 7 pontos. Na rodada passada das eliminatórias para a Euro, venceu Letônia fora de casa por 2-0 e na quarta-feira venceu Gibraltar em amistoso por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o País de Gales conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, vem de uma invencibilidade de 3 partidas e como mandante em 2023 tem 58% de aproveitamento. Já a Croácia é a segunda colocada com 13 pontos ganhos e foi derrotada nesta quinta-feira pela Turquia fora de casa, em casa, melhor dizendo, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, os croatas conseguiram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e como visitante na temporada 2023 tem 100% de aproveitamento em 3 jogos. Muito bem, o País de Gales venceu apenas 2 vezes nas últimas 6 partidas como mandante válidas por competições oficiais. E País de Gales jamais venceu a Croácia nos 7 duelos na história. Foram 3 empates e 4 derrotas. E a Croácia defende uma invencibilidade de 11 partidas como visitante por todas as competições e amistosos, isso desde 2021. País de Gales e Croácia ficaram no empate nos 2 últimos duelos válidos pelas eliminatórias para a Eurocopa. Jogo 12, Romênia e Andorra. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Arena Nacional de Bucareste, pela rodada 8 do Grupo I das eliminatórias Euro 2024. A Romênia é a vice-líder do grupo com 13 pontos ganhos e nesta quinta-feira empatou sem gols com a Bielorrússia fora de casa. Nos últimos 5 jogos, os romenos conseguiram apenas 1 vitória e 4 empates e como mandante na temporada 2023, a Romênia tem 78% de aproveitamento. Já a Andorra é a 6ª colocada com apenas 2 pontos ganhos, é a última colocada do grupo. E vem de derrota para Kosovo por 3-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, Andorra conseguiu 1 empate e 4 derrotas. E como visitante em 2023, tem apenas 11% de aproveitamento. Eis as dicas. A Romênia defende uma invencibilidade de 8 partidas por todas as competições oficiais ou amistosos.
E a Romênia venceu todos os 5 duelos contra Andorra na história. E a Andorra amargou um jejum de 10 partidas, sem vitória por todas as competições oficiais ou amistosos, e Andorra saiu derrotada em 8 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições oficiais ou amistosos. Jogo 13, Turquia e Letônia. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Konya Arena, pela rodada 8 do Grupo D das eliminatórias Euro 2024. Os turcos lideram a chave com 13 pontos ganhos, isso porque venceram a Croácia nesta quinta-feira por 1-0 jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2023, a Turquia tem 44% de aproveitamento. Já a Letônia é a quinta colocada com 3 pontos ganhos e foi derrotada nesta quinta-feira pela Armênia, pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas e como visitante em 2023, 0% de aproveitamento, ou seja, 4 jogos, 4 derrotas. Muito bem, a Turquia sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições oficiais ou amistosos. E a Turquia defende uma invencibilidade de 7 duelos contra a Letônia por todas as competições oficiais ou amistosos, isso desde 2003. Já a Letônia venceu apenas 1 dos 9 duelos contra a Turquia na história, isso aconteceu em 2003. E as duas seleções ficaram no empate em todos os 4 duelos com o mando da Turquia na história. Jogo 14, Londrina e Avaí. Domingo, 6h30 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Londrina é o 19º colocado com 24 pontos, vem de derrota fora de casa para o Mirassol por 2-0, e nos últimos 5 jogos, o time paranaense acumulou apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, em 2023, o Tubarão tem 40% de aproveitamento. Já o Avaí é o 15º colocado com 34 pontos, vem de vitória fora de casa sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2023, o Leão da Ilha tem 32% de aproveitamento. Eis as dicas, se liguem. O Londrina defende uma invencibilidade de 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 3 partidas, 1 vitória e 2 empates. Já o Londrina amarga um jejum de 4 duelos sem vitória, como mandante contra o Avaí, válidos pelo Brasileirão Série B. A última vitória do Londrina nesta condição foi em 2003. Já o Avaí venceu apenas 3 das 15 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, e o Avaí defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Londrina, válidos pelo Brasileirão Série B, isso desde 2004. Na próxima tela vai aparecer as chances, né? Vão aparecer as chances, as probabilidades para os jogos do concurso 1082, que está acumulado em R$600 mil. Temos aí algumas chances de zebra, como no jogo 4, o empate ou a vitória de Malta sobre Itália. No jogo 12, o empate ou a vitória de Andorra sobre a Romênia. E no jogo 13, o empate ou a vitória da Letônia sobre a Turquia. No jogo 4, Itália. No jogo 12, Romênia. E no jogo 13, Turquia são super favoritos. Já as chances de surpresa ficam por conta do jogo 2, vitória dos Estados Unidos ou empate contra a Alemanha. No jogo 6, empate ou vitória do Tombense sobre o Novo Horizontino no jogo 6. No jogo 9, a vitória da Ponte Preta sobre o Atlético Goianiense. No jogo 10, a vitória da Noruega sobre a Espanha, que é considerada a favorita. No jogo 6, o Novo Horizontino é o favorito. No jogo 11, temos aí a possibilidade de surpresa em uma vitória do País de Gales sobre a Croácia. Alemanha no jogo 2.
A vitória da Espanha no jogo 10 e a vitória do Novo Horizontino no jogo 6 são considerados aí os favoritos para acontecer. Muito bem, galera. Desejando a você boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1082 da Lotec. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a nos acompanhar a partir das 9h15 da noite, esta quinta-feira, porque tem eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, tem Brasil em campo contra a Venezuela. Você vai acompanhar na cobertura da Rede Nacional de Rádio, na qual a Antena é afiliada. E o Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva, tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.